Uma boa noite a todos vocês. É um prazer nessa noite compartilhar da palavra do Senhor com todos vocês da nossa amada igreja do Parque Seleta. Nosso pastor, Reverendo Timóteo, convidou para que eu estivesse essa noite compartilhando da mensagem do Senhor para com os irmãos. E nós vamos fazer isso abrindo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 12, e nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 34. Nós concentraremos especificamente a exposição desde o versículo 22, mas para uma compreensão geral do texto é importante nós lermos do versículo 13. Então vamos ler a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Santo e Eterno Deus, Deus o Todo-Poderoso, nós lemos nesse momento a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou o escritor sagrado a escrever, que possa iluminar o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras Sagradas, e que o Senhor fale ao nosso coração
para que nós venhamos, Senhor, a praticar a Tua palavra e que nosso coração seja transformado por intermédio da Tua palavra. É o que nós pedimos, no nome santo do Teu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós vemos dois cenários. Tinha neste primeiro cenário a multidão que estavam ouvindo ao Senhor Jesus, e no outro cenário era algo direcionado aos seus discípulos, do versículo 22 até o versículo 34. Então, um homem ali que estava dentre a multidão pediu para que Jesus pediu para que Jesus ordenasse que o irmão dele repartisse com ele a herança. Então esse homem que tinha essa demanda judicial pede para que Jesus venha interferir nessa questão. Mas Jesus ele dá uma resposta um pouco áspera para ele. Está lá no versículo 14: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, Jesus não veio a este mundo no seu curto ministério terreno para entrar em demandas e causas judiciais, como esse caso ali de uma herança entre um homem e o seu irmão. Ele veio para outra coisa, para redimir, para salvar o homem, e ele não ia se intrometer nestas coisas. Mas ele, conhecedor que é do coração humano, e ele diz no versículo 15: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então Jesus faz ali uma mensuração da vida de um homem, que ela não pode ser medida, mensurada pela abundância ou quantidade de bens que essa pessoa possa ter. E para explicar essa lição, Jesus então conta uma parábola que diz que o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: O que farei, pois eu não tenho onde recolher os meus frutos? E aí ele chega a uma conclusão e diz assim: E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então um homem ali do campo, um fazendeiro, que estava ali preocupado, o que ele iria fazer? Pois talvez o que ele plantou, a produção dessa plantação era muita, ele não teria onde guardar todos esses frutos. Então ele chega a uma conclusão que ele destruiria os seus celeiros e faria eles maiores, e ali recolheria todo o seu produto e todos os seus bens, e diria então à sua alma: Tens em depósito muitos bens, então para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas algo que ele não esperava aconteceu. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então Jesus demonstra que a avareza, esse amor que nós temos, que a pessoa tem, muitas vezes ao dinheiro, aos seus bens materiais, e é uma loucura, pois ela não é rica para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então ele produziu, ajuntou, acumulou. Talvez não tenha pensado em ajudar a ninguém com esse acúmulo de bens que ele tivesse. Talvez ele não passaria também para ninguém também toda essa fortuna. E o texto diz assim: E o que tens preparado, para quem será? Talvez não haveria ali alguém para sucedê-lo, para poder herdar esses bens. Então acumulou, entesourou, e ele não pôde usufruir de tudo isso. Agora,
do versículo 22 é um novo cenário. Então isso aqui foi dito à multidão, a multidão ouviu das palavras do Senhor Jesus, então agora é direcionado aos seus discípulos. Do versículo 22 a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então Jesus vem ali nos advertir contra um tipo da ansiedade que muitas vezes de questões básicas do nosso sustento, para nosso sustento humano. Então ele faz essa mensuração: o que vale mais é a vida. A vida vale mais do que o alimento. E nós colocamos muitas vezes as nossas ansiedades e preocupações futuras nestas coisas. E a ansiedade é até descrito, que é uma preocupação por coisas que ainda nem aconteceu e por coisas que ainda virá, e isso mesmo faz o nosso coração acelerar. Nós temos até um aperto no peito, nós temos angústia no nosso coração, aquela coisa apertando o peito que você muitas vezes pensa que tem até um problema cardíaco, e muitas vezes é essa preocupação com o futuro que muitas vezes tira o nosso sono. E ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí o Senhor Jesus, ele pede para fazer a observação, e dois elementos aqui para nós observarmos. Então no versículo 24 diz assim: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Então ele mostra que ali um animal, que até no período ali da lei mosaica era considerado um animal imundo, então até aquele próprio animal que para o judeu é considerado imundo, Deus sustenta esse animal, que ele não semeia, ele não pega uma semente para ali lançar na terra para produzir fruto e depois ele vai ali recolher desse fruto, ceifar desse fruto, depois recolher em tesouro. Ele não faz nada disso, mas Deus sustenta aquele animal. E ele diz: quanto mais valeis do que as aves. Deus veste assim um animal, cuida assim desse animal. Imagine a nós, que somos criados à imagem e à semelhança do Senhor, nosso Deus, e passamos muitas vezes a gastar o nosso tempo em preocupações quanto à vestimenta, quanto à comida. E o Senhor pede para que venhamos observar uma ave, que ela não tem toda essa preparação de plantar, de colher, de armazenar, mas Deus a sustenta. E quanto mais valeis do que as aves. E no versículo 25: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós, pela nossa ansiedade, nós não podemos acrescentar ou prolongar nada mais, uns 45 centímetros da nossa existência, aquilo pelo qual Deus estabeleceu para nós vivermos. Nós vemos ali o louco rico que entesourou para si, mas no momento que ele achou que ele poderia usufruir dos seus bens, Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Nós muitas vezes insistimos nas nossas
ansiedades por coisas que somente Deus tem o poder e a capacidade de fazer. O homem é limitado. O homem está ali, cercado dentro de um limite a qual ele não pode sair se Deus não estabeleceu a ele. E muitas vezes nós sofremos por isso, por essas inquietações. Mas é para nós não nos entregarmos a ela. Agora o Senhor vai pedir para que nós venhamos observar um outro objeto ali dessa observação. Olha o versículo 27. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Agora, o Senhor pede para que nós venhamos olhar ali uma flor, uma planta ali, o lírio. Então ele não fia e ele também não tece. E ele chega a afirmar, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E olha que a fama de Salomão e a glória que ele tinha era algo que causava admiração. Lá no texto de 1 Reis, no capítulo 10, do versículo 4 ao 7, vemos ali que a rainha de Sabá vem até Jerusalém. E ela, quando viu as coisas que aconteciam e tinham ali, pela sabedoria do rei Salomão, ela ficou como que fora de si. O texto diz que ficou fora de si. Ela ficou impressionada com a sabedoria, com a casa a qual Salomão edificou, a comida, os lugares, o serviço dos criados, os trajes, o serviço que era oferecido na casa do Senhor. Impressionou a ela. Mas com tudo isso, pelos trajes, pelo esplendor que Salomão tinha, o lírio não demonstrava ainda todo o esplendor de Salomão. Salomão não chegou a ter o esplendor do lírio pelo qual o Senhor planta e cuida. Então, observem o corvo. Ele não semeia, não ceifa e não tem celeiro. O lírio, ele não fia e não tece. E Deus cuida deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Se Deus faz de tudo, até mesmo para uma flor que tem um período de vida tão curto, no momento ela existe, depois é lançada no forno, e Ele não vai vestir o seu próprio povo, Ele não vai vestir os seus próprios filhos. Ele diz, homens de pequena fé. Quanta fé nos falta para acreditarmos na providência de Deus, para acreditar que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Não é sem motivo que o Senhor Jesus nos diz, homens de pequena fé. Lembra que o texto aqui é dito para os discípulos do Senhor Jesus. E Jesus acrescenta ainda, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Porque os gentios de todo mundo aqui procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Então, as inquietações, a ansiedade não é para o crente, e sim é para os gentios. Eles é que ficam nessas coisas
que se entregam a estas coisas, eles que buscam essas inquietações. Vosso Pai, Senhor Deus, Ele sabe que nós necessitamos de todas elas, seja a comida, seja a vestimenta. E olha que quando Jesus fala sobre ansiedade e sobre inquietação, não é um conselho. Ele não está dizendo, eu vou dar um conselho para vocês, não sejam assim, não. Ele está dando uma ordem, algo imperativo. Não andeis ansiosos, não vos entregueis às inquietações. A preocupação é uma grande inibidora da ação. Viver preocupado é perder tudo o que é de importante na vida. Muitas vezes, será que nós já paramos para pensar quantas coisas nós poderíamos estar vivendo do presente, mas nós estamos preocupados com algo que ainda nem aconteceu? Muitas vezes não chegou o momento de você passar fome, mas você está preocupado de que um dia poderá passar fome. Hoje você está vestido, mas muitas vezes o seu pensamento é preocupação que um dia poderá não estar vestido. Não é à toa que ele diz que nós somos homens de pouca fé. Então as preocupações que nós temos, seja com comida, sejam ela com roupa, não é apropriado para os filhos de Deus, e sim para os gentios do mundo, mas não para o povo de Deus. O Senhor Deus sabe que nós necessitamos dessas coisas. Ele é conhecedor de que nós necessitamos. Aí no versículo 31, então ele passa então a dizer o que nós devemos buscar. Nós não devemos buscar ansiedades nem inquietações, mas agora ele mostra o que nós devemos buscar, o que é o objeto da nossa busca. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então a busca nossa deve ser pelo reino do Senhor. O Senhor nos chamou, nos atraiu, nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós estamos agora seguindo ao Mestre, ao Senhor Jesus. Então nós somos discípulos dele e nos comprometemos em segui-lo, e devemos dedicar o nosso tempo a fazer o trabalho dele, em trabalhar em prol do reino do Senhor. Isso significa procurar produzir na nossa vida uma conduta apropriada àqueles que aceitaram a regra de Deus. Significa trazer outras pessoas também para viver do modo semelhante, também do modo como Deus quer que nós vivamos no reino de Deus. O reino de Deus, ele deve ser objeto das nossas petições. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. Nós devemos buscar, ansiar pelo reino do Senhor Deus. Nós devemos ansiar para que as nossas vidas, para que o mundo esteja ali debaixo do senhorio de Cristo, para que o senhorio de Cristo seja reconhecido em todas as esferas da nossa vida. Então não é algo específico ali do reino de Deus do Novo Testamento. No Antigo Testamento, ali o profeta Isaías, ele profetizou a respeito do Cristo que haveria, ali descendente de Davi. Então ele profetizou a respeito do Messias davídico, no texto ali de Isaías 9, 6 a 7, um texto que nós lemos muitas vezes no período de Natal. Diz assim: o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino.
E nos dias ali de João Batista, que é o precursor do Senhor Jesus, que veio preparar o caminho para o Senhor, então ele aparece pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está lá em Mateus 3:2. Então o anúncio também do Senhor Jesus, quando inicia o seu ministério, depois daquele momento da tentação no deserto, de sendo tentado por Satanás, ele muda ali para Cafarnaum e ali começa o seu ministério pregando também que o reino de Deus está próximo. E nós, os crentes em Cristo Jesus, nós estamos no reino de Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus tirou-nos do império ali do mal, das trevas, e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus está presente, começou ali nos dias do Senhor Jesus. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 20, diz assim, o Senhor Jesus dizendo, né? Se eu, porém, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então, se ele estava ali expelindo demônios pelo dedo de Deus, deveriam saber que certamente é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus se iniciou, mas ainda não chegamos à plenitude do reino. O reino está aqui, mas ainda não no sentido pleno, porque ele ainda virá. Então ele virá, ele completará, ele atingirá o seu ápice na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que nós aprendemos a respeito do reino de Deus é que esse reino veio trazer graça e também juízo. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem a mão e limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está lá em Mateus 3, 12 e 13. Então, João Batista falando, ele tinha um elemento pelo qual ele batizava, que era a água. Mas aquele que vinha depois dele, que é o Senhor Jesus, ele tinha outro elemento pelo qual ele batizaria, que é o Espírito Santo, trazendo salvação, trazendo graça de Deus ao homem, mas trazendo também juízo, porque na mão dele ele tem a pá, que ele limparia a eira, completamente a eira, e ele recolheria no seu trigo no celeiro, mas queimaria a palha em fogo inextinguível. Então ele faria aquela separação entre a palha e o trigo. A palha ele guardaria no seu celeiro, mas o trigo, a palha queimaria em fogo inextinguível. Então, eu, quanto você, nós que somos a igreja do Senhor Jesus, a nossa tarefa é tornar o reino de Deus, que é invisível, visível. Através da nossa vida, através do testemunho fiel. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho do reino, das boas novas, da justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a igreja torna a sua mensagem digna de crédito, manifestando a realidade da vida do reino. Continuando o texto, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, pelo fato de buscarmos o reino de Deus, então traria e trará consequência. Então essas coisas pelo qual muitas vezes nós nos preocuparíamos, elas vão ser acrescentadas a nós. Que seja a veste, que seja o alimento. Então quando as pessoas
realmente elas honram a Deus, Deus honra a sua fé. Quando você coloca no coração a determinação de honrar ao Senhor, buscando o seu reino, o Senhor Deus honra a sua fé. Na Bíblia nós não encontramos uma promessa de riquezas terrenas aqui nesse mundo, mas sim de que tudo que nós precisamos, nada nós temos falta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Olha o versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos do seu reino. Então os discípulos do Senhor, embora, posto que em número pequeno, tendo o Senhor como nosso pastor, então como um presente, Ele nos concede do seu reino. E esse reino mesmo que Ele acabou de ordenar para que nós buscássemos. Então Ele pede para que venhamos a buscar e como presente Ele ainda dá do seu reino. Olha o versículo 33. Vendei os vossos bens, dai esmolas, fazei para vós outros bolsas, que não desgastem, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor não pediu para que nós fôssemos indigentes, mas para que nós não fôssemos dominados pelas nossas posses. O Senhor concede que nós venhamos ter bens. Sim, isto é bênção do Senhor. Nós somos mordomos. Nas nossas mãos o Senhor coloca coisas para nós administrarmos. Nós não somos donos de nada. Somos administradores. Só que nestas coisas pelo qual o Senhor nos concede, nós não devemos ter os nossos corações. Nós não devemos ser dominados por aquilo que é objeto das nossas posses. Quando nós confiamos, nós deixamos de confiar em Deus. Então ali o louco rico é um exemplo, mas a riqueza verdadeira, ela é inextinguível, ela não se acaba e ela deve ser guardada em bolsas que não desgastam, pois essa riqueza não está ao alcance de ladrões, nem mesmo ali de deterioração, nem ao menos da traça que venha a consumir. É isso que deve estar o nosso tesouro. E Jesus informa que tanto o tesouro quanto o coração, eles andam junto. Onde está o tesouro, ali vai estar também o coração. E uma pergunta para você: onde você tem colocado o seu tesouro? Pois onde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. Jesus ensina não sermos dominados pela avareza, o apego aos bens materiais, ao egoísmo também, daquele louco rico que acumulava, só pensava nele, não pensava na distribuição para ninguém, nem ao menos em deixar os seus bens para alguém. E ele também não deseja que nós venhamos ficar preocupados, ansiosos também, quanto ao futuro, quanto ao que comer, o que beber. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar na providência de Deus. Nós devemos nos desprender dos objetos que são muitas vezes a causa das nossas preocupações. Nós devemos buscar em nossas vidas Cristo reinando em nós,
seja nos nossos atos, Cristo deve estar reinando naquilo pelo qual nós fazemos, naquilo pelo qual falamos, deve estar Cristo reinando em nosso coração. No nosso lar, na nossa casa, Cristo deve estar reinando. No meio da nossa família, Cristo deve estar reinando. Nos nossos filhos, Cristo deve estar reinando. Nos nossos negócios, Cristo deve estar reinando. No nosso comércio, Cristo tem que estar reinando. Nos nossos afazeres, em tudo quanto fizermos, tem que haver Cristo reinando nas nossas vidas. Meus irmãos, busquemos o reino de Deus. Trabalhemos em prol do reino. E as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Deus nunca vai nos deixar desamparados. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor veste as plantas, os lírios, cuida, alimenta os corvos, a própria criação, o Senhor não desampara. Imagine nós, que fomos criados à tua imagem, à tua semelhança. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós entregamos o nosso coração às inquietações, ficando preocupado com coisas tão pequenas. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. E que possamos, a partir de agora, buscar cada vez mais o teu reino, Senhor. Fazer visível o reino do Senhor nas nossas vidas, através de um bom testemunho, através de uma conduta condizente com o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Vem, Senhor, reinar nas nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês.